Vou começar o compartilhamento de tela. Valdeci, quando você quiser, Valdeci. Ok. Mas antes eu vou pedir para que o Otávio nos dirija uma oração. Pode ser, Otávio? Faço isso sim. Querido amado Esse Deus, prazer. Pai de infinita bondade, nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por tudo de bom que tem acontecido em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, também por todas as dificuldades, todas as tribulações que temos em nossas vidas, pois sabemos que é isso que nos torna mais fortes, que é isso que nos dá, Senhor, a resiliência necessária para nos mantermos firmes no propósito do Seu Espírito, Senhor, para nos mantermos dirigidos ao Teu amor, para sermos, Senhor, exemplos de pessoas neste mundo, pessoas que façam a diferença, que tragam, Senhor, mais pessoas para o Teu reino. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos, pela chuva, pela noite tranquila, pelo amanhecer, Senhor, pelo dia que se inicia, pelas novas oportunidades a cada dia, Senhor, pela possibilidade de estarmos reunidos neste momento, de estarmos, Senhor, dirigidos em pensamento em Tua palavra, prontos a receber e absorver desta palavra a reflexão para o dia, para a semana, para a vida, que cada um possa receber esta reflexão e colocar em prática, Senhor, que possamos manter sempre esse espírito, Senhor, que possamos sempre nos manter nesse espírito ligados a Ti. Esteja com cada um que neste momento está indo para o trabalho ou que precisa por algum motivo fazer alguma atividade, esteja com quem está nos hospitais, esteja, Senhor, com as pessoas que estão trabalhando, que novamente estão nas dificuldades, nos plantões, cuidando das pessoas que estão sendo internadas, e que as pessoas consigam ter em mente que a pandemia ainda não passou e que precisamos manter os nossos cuidados. A sua proteção é suficiente para nós, Senhor, mas manter os cuidados é importante, é muito importante para que possamos estar vivos para manter a tua palavra viva. Em nome de Cristo, que nos permitiu essa proximidade de Ti, que nos garantiu o retorno a Ti, Senhor, e que nos aguarda, que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, se eu não cumprimentei alguém, eu dou bom dia a você que não chegou. Dou muito graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para louvar o Senhor. Depois de tanto tempo, né? Desde sexta-feira para cá, são 2 dias, mas para mim parece uma eternidade. Então, eu dou graças a Deus pela vida de todos. E nós vamos, eu não sei se todos conhecem esse corinho, mas nós vamos louvar ao Senhor cantando que não ando só, porque nós não andamos só em nossa vida. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos queiram fluem seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia eu tenho, não ando só, pois ele me é real. Não ando só em meio à tempestade, mesmo que o vento esteja a me açoitar. Seguro vou, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual.
De tal amigo, apoio e guia eu tenho, não ando só, pois ele me é real. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho, não ando só, pois ele me é real. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, amém. Desculpa, Otávio. Posso pisar numa topa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação e nele não há condenação. Aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece, já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Esse aqui trocou alguma coisa, não é do jeito que a gente canta aqui, me desculpem. Então, bom dia para todos. Se eu ainda não consegui cumprimentar alguns, Deus abençoe a semana de vocês, a nossa semana. Talvez hoje eu vou ser um pouco repetitivo, porque eu sei que o irmão Valdir tem dado o livro de Apocalipse de uma forma brilhante, que muitas pessoas têm conseguido, né, entender esse livro mágico que é o livro de Apocalipse, né, Valdir? Eu sei que você tem feito um bom trabalho explicando nas escolas dominicais, nos seus vídeos, o livro de Apocalipse. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o capítulo 1 de Apocalipse, e principalmente pensando que talvez uma das maiores dificuldades que a gente sentiu esse ano, talvez assim, eu estou falando por mim, mas eu acredito que muitos devem estar me acompanhando nesse pensamento de que uma das maiores dificuldades que nós sentimos esse ano foi o fato de não poder estar fisicamente com os irmãos. Não é? Eu sei que no metrô já está voltando a ter o culto presencial, né? Mas continua tendo também online para quem não pode estar presente lá. Aqui em Campo Grande está acontecendo a mesma coisa. Estamos tendo culto presencial, mas temos mais pessoas do lado de cá da câmera do que na frente da câmera lá no culto presencial, ainda com os cuidados que estamos tendo que ter, né? Com distanciamento por causa desse ano.
Então, acho que por causa disso, o capítulo 1 de Apocalipse nunca foi tão real nas nossas vidas como esse ano. Do que eu estou falando? Quando a gente começa a ler o livro de Apocalipse, né, a gente vê que o apóstolo João está preso na ilha de Patmos, né, por causa do evangelho, por ser fiel a Deus. Está começando a perseguição do Império Romano contra os cristãos e o apóstolo João está preso. Ele está preso na ilha, né, que era uma ilha que funcionava como uma ilha-prisão. E eu imagino que o que está sendo mais difícil para o apóstolo João não é o simples fato de ele estar preso numa ilha. Eu acho que o que está mais difícil para o apóstolo João é ele estar distante dos irmãos, porque preso nessa ilha, ele não poderia estar participando das atividades semanais da igreja, principalmente quando chegava no dia do Senhor, quando chegava no domingo, e os irmãos estavam reunidos para cantar, para ouvir uma mensagem, para participarem da ceia do Senhor, e João não estava ali presente. Então, eu acho que domingo era o pior dia para João na ilha de Patmos. E quando a gente abre em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o texto fala assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, eu acho que por isso que Jesus aparece para João nessa ilha no domingo, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Talvez João estava ali desanimado, entristecido por estar distante dos irmãos, não podendo estar fisicamente com os irmãos, e Jesus aparece para confortá-lo, para animá-lo, para mostrar para João que aquilo que ele estava vivendo não era o fim, as coisas ainda iriam piorar muito, mas a mensagem que Jesus traz para João e para todos os leitores do livro de Apocalipse é uma mensagem de conforto e de vitória. Jesus vai falar ao longo do livro de Apocalipse que a nossa segurança não está nesse mundo, no governo desse mundo, nas mãos dos homens, mas em Deus, que está no controle de todas as coisas. Deus sabe, vê o nosso sofrimento aqui na terra, as nossas limitações, mas Deus, no momento certo, no momento dele, não no nosso, ele sempre age e sempre faz as coisas acontecerem. Outra coisa que me chama bastante atenção nesse capítulo 1 de Apocalipse, né, é o fato de que quando João ele vê que ele ouve essa voz por trás dele, de alguém falando com uma voz forte, uma voz como um trovão, como uma trombeta, né? E aí, do versículo 12 ao versículo 16, né, ele vê alguém semelhante a um filho do homem, e aí ele vai descrever para você, para mim, várias características de Jesus, né? Ele vai falar que as vestes, né, de Jesus, que ele tinha uma veste longa, com um cinturão no peito, ele tinha cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés ardentes como uma fornalha, a voz como de muitas águas, dos seus olhos saíam chamas de fogo e consumia todas as pessoas. Olhar para a face de Jesus era como olhar para o sol ao meio-dia, né? Então, assim, todas essas características que João está dando sobre Jesus são características que mostram poder, majestade, vigor, glória, força. Por quê? Porque a última imagem que as pessoas tinham visto de Jesus era
uma imagem de um homem debilitado, numa cruz, ensanguentado, morrendo, enfraquecido. Então, João quer tirar essa imagem da nossa mente, né, ou principalmente dos seus primeiros leitores, né, a maioria daqueles que estavam lendo Apocalipse, que conheceram Jesus, o viram morto, ensanguentado, fraco, debilitado numa cruz. E aí ele traz essa imagem de Jesus majestoso, poderoso, né, agora glorificado como Deus e não mais aquele homem limitado na terra. E eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, para os versículos 12 e 13. Quando ele fala no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Né? Eu estou em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, que andava entre os candelabros, né? A palavra candelabro depende da versão que você está lendo, talvez na Almeida vai estar candeeiro, mas dá a ideia de como se fosse uma espécie de um lampião, né? De uma lamparina, alguma coisa assim, algo que fornecia luz, iluminava o local. E entre essas 7 lâmpadas, vamos usar a palavra mais moderna possível, né? Entre essas 7 lâmpadas, Jesus estava caminhando entre elas. Né? E o que essas lâmpadas, esses candelabros significam, né? Apocalipse aqui não dá margem para especulação, né? Versículo 20 fala que os 7 candeeiros ou os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia para quais o apóstolo João está escrevendo essa carta, né? E mais tarde, nos capítulos 2 e 3, a gente vê Jesus, né, escrevendo para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Sardes, Tiatira, para cada uma dessas igrejas nas quais a gente viu aqui no capítulo 1, Jesus andando no meio delas. Então, mas o que eu quero chamar a nossa atenção nesta manhã é isso, né? Acho que o assunto principal do capítulo 1 é mostrar Jesus andando no meio do seu povo, né? Jesus andando entre as suas igrejas. Ou seja, Jesus sabe, vê, conhece, sente cada situação, cada momento que a igreja está passando. Então, olhando para esse texto aqui, né, podemos ver que Jesus sabe de todas as coisas, né? A gente tem uma das características de Deus, um dos atributos de Deus é que Deus é onisciente, né? Então, o fato de Deus ser onisciente é porque ele está andando no meio das suas igrejas e ele conhece tudo o que está acontecendo. Isso é uma boa ou é uma má notícia? Depende de cada um de nós, né? Depende de como estamos hoje, né? Para os fiéis, para aqueles que confiam em Jesus, para aqueles que estão no centro da vontade de Deus, isso significa conforto, proteção, cuidado. Isso significa que Deus, né, está vendo sua dificuldade em ser fiel a Ele. Ele está vendo o quanto que você está se esforçando, mesmo pontualmente errando, falhando, não dando conta de algumas coisas. Ele está vendo o seu esforço, a sua dedicação e ainda querer fazer a vontade dele, né? Para aqueles que estão pisando na bola com Deus, talvez não é uma boa notícia, porque no livro de Apocalipse, uma das palavras que vai ser bastante usada é a justiça de Deus, né? E quando a Bíblia está falando sobre a justiça, está falando sobre o fato de Deus punir aqueles que estão vivendo de forma infiel.
Então ele vai abençoar os fiéis e punir aqueles que não estão agindo com compromisso com Deus. Por isso que no versículo 15 e 16 aí do capítulo 1, o texto fala que da boca de Jesus sai uma espada de 2 gumes, né? Que ela corta dos 2 lados, ou seja, ela age tanto para proteger quanto para punir. Da boca de Jesus vem a bênção e a condenação. Mas, né, eu quero destacar nesta manhã esse lado positivo, né? Quero destacar o lado de que, né, estamos chegando aí a mais um final de ano, né? E talvez a gente nunca chegou num final de ano tão difícil maciçamente, né? Às vezes, assim, pontualmente, um irmão, uma família, uma igreja está passando por dificuldades, por limitações, mas esse ano foi coletivamente, né, limitado, né, difícil para todo mundo, né? Para os fiéis e para os infiéis, para os ativos e passivos, aqueles que estavam envolvidos com a obra, aqueles que não estavam, não teve quem escapasse dessa situação. Mas o que Apocalipse foi escrito exatamente para isso, né? Para nos confortar, para nos incentivar a continuar perseverantes, mesmo diante de limitações, mesmo diante de dificuldade. Como eu disse, não era fácil para o apóstolo João, com quase 100 anos, né, de idade, ali preso, distante dos irmãos, depois de ter vivido tudo que ele viveu com Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus, servindo no reino e agora com as mãos atadas ali. Talvez esse fato de você não se sentir atuante, talvez te deixe desanimado, né? Parece que, né, você não está fazendo o seu melhor, sendo o seu melhor. A gente precisa desse toque, desse acolhimento físico dos irmãos, e João não estava conseguindo ter isso. Mas Jesus vai confortando cada uma das igrejas, né, dizendo que no momento certo, a festa certa, não é aqui na terra, mas junto do trono de Deus, né? Tanto que no capítulo 2, no versículo 10, talvez de todas as igrejas é um dos textos mais famosos, né? Apocalipse 2:10. Jesus fala assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhes darei a coroa da vida, né? Então, né, o fato de Apocalipse mostrar Jesus andando no meio da sua igreja, né, mostra que quando a igreja está sofrendo, ele está sofrendo junto, né? Quando a igreja está passando por dificuldades, Jesus está passando por dificuldades, ele não está alheio, indiferente às dificuldades, às limitações a que o povo dele está tendo, né? E ele também está mostrando que aqui que o nosso inimigo não é o nosso irmão do nosso lado, né? Mas o nosso inimigo é o diabo, o Satanás, que está tentando destruir a igreja de Deus. Então a gente precisa ter o alvo certo, né? Saber que nós não estamos lutando uns contra os outros, mas uns com os outros contra Satanás. E ele vai usar pessoas, doenças, frustrações, desânimo de outros para tentar nos desistir, para tentar nos convencer que não vale a pena continuar seguindo. E um último texto que eu gostaria de ler é Salmos, capítulo 27, versículo 1. Salmos, capítulo 27, versículo 1, fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida.
a quem temerei. Eu imagino que João lembrou várias vezes desse salmo, preso na ilha de Patmos, distante dos irmãos, sabendo que, por mais que aquela separação causasse dor, ele confiava em Deus que um dia, no momento de Deus, Deus o permitiria estar gozando não só da presença de Deus, mas da presença dos irmãos eternamente. Então, e agora vendo Jesus fisicamente ressuscitado, glorificado, poderoso do lado dele, eu acho que João teve uma injeção de ânimo para vencer mais uma semana difícil na sua vida. Eu queria dizer que muitos conhecem o Jesus que nasceu numa manjedoura, um bebezinho, né, cercado de animais e feno. Até daqui a pouco, dia 25, vão comemorar, vão celebrar isso, por mais que a Bíblia não mandou fazer nada disso. Outros conhecem até o Jesus que curou cegos, aleijados, né? Chegou a ressuscitar Lázaro. Porém, poucos, né, conhecem o Jesus que foi morto e ressuscitou. Poucos conhecem o Jesus glorioso que venceu a morte e o pecado, né? E que um dia vai voltar. Mas enquanto ele ainda não volta, ele anda no meio do seu povo, vendo as dificuldades, as limitações e nos alertando, né? Porque quando a gente olha para as cartas em capítulo 2 e 3, ele mostra que ele conhece as igrejas, sabe as dificuldades e sabe os erros que cada membro, que cada igreja está cometendo. Então ele pede para que cada igreja corrija os seus erros, continue fazendo os seus acertos, porque no momento certo ele voltaria para buscar o seu povo, porque ele anda no meio do seu povo. Espero que, né, essa mensagem nesse final de ano nos dê uma injeção de ânimo, assim como deu para João, saber que por mais que tenha sido difícil esse ano, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Porque depois dessa carta, os cristãos no 2º e 3º século sofreram perseguições dos romanos a levá-los para a fornalha, para a cruz, para o Coliseu e ser devorado por feras. Eu imagino que eles tinham que ler várias vezes esses textos de Apocalipse para lembrar que Deus não tinha desistido deles, mas sim Deus tinha alertado que coisas difíceis viriam sobre o povo dele, mas que no momento certo Deus iria agir. E várias vezes no livro de Apocalipse a gente vê aqueles que morreram fiéis a Deus diante do trono de Deus, louvando a Deus, né? Então, que, como eu já disse, o Valdir tem feito um excelente trabalho ministrando, ensinando o livro de Apocalipse, que esse livro, então, realmente continue nos renovando, nos animando, nos dando uma injeção de confiança, que por mais que olhando ao nosso redor, às vezes a gente vê um certo caos, mas que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém? Obrigado pela mensagem. Luiz, vamos cantar o hino, nos ajuda a refletir também e nos firmarmos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
firme nas promessas não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, sempre firme, sim, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você continua aqui para a segunda. Amém, louvado seja Deus. Vamos orar, irmão. Vamos agradecer ao Senhor. Oremos. Senhor, maravilhoso Deus, Pai soberano e bendito, louvado sim, Senhor, seja o teu nome, sempre, ó Deus, no meio do teu povo, na vida de cada um, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor, com mão poderosa, tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos livrado, ó Deus, tem nos conservado, Senhor, para ti, para o louvor da tua glória. Obrigado, Deus, pela salvação que nos trouxeste, Pai, do teu Filho amado Jesus. Aquele sim que se entregou por cada um de nós, por cada um que ainda irá crer e entregar-se a ti, ó Deus. Obrigado, Deus, pelas promessas que tu nos enviaste por meio do teu Filho amado Jesus, que irão se cumprir, sim, ó Deus, uma a uma, como tem se cumprido muitas delas, ó Deus. Obrigado, Pai, porque em meio a tudo que está acontecendo, o Senhor não só tem nos guardado, Senhor, mas tem nos convidado, nos chamado, nos desafiado a sermos úteis, ferramentas nas mãos do Senhor, instrumentos teus, para proclamar, ó Deus, a salvação, para proclamar a restauração, vida nova aos cansados, aos perdidos, àqueles que estão distantes do Senhor, àqueles que não conhecem as promessas, ó Deus, como nós, segundo a tua palavra nos diz, também estávamos distantes delas, ó Deus, e em Cristo nós fomos aproximados, nós hoje conhecemos, fazemos parte, recebemos de ti, ó Deus, todas as promessas que tu tens preparado para todo aquele, Deus, que crê no teu Filho amado, que o recebe como Senhor de suas vidas. Ó Deus, obrigado, obrigado pelo teu imenso amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos revigora, que nos anima, Pai, que nos fortalece. Obrigado, Senhor, pelo José Luiz, por cada servo teu que tem conduzido bem a tua palavra, que tem, com amor, nos passado as verdades contidas na mensagem que há na tua palavra, Deus, para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que hoje está reunido em teu nome para te louvar cedinho, ó Pai. Obrigado também, Senhor. Abençoa cada um, ó Pai, que nesse momento está no trabalho, está indo ao trabalho. Conhece, ó Deus, o dia a dia de cada um de nós. Nos livra, Deus, do mal. Nos livra, Senhor, nas tentações, nos dá força, sabedoria. Nos faz vencedores cada dia, Senhor, para que em nós, em nossas vidas, tu sejas, ó Deus, glorificado. Porque todos nos conhecem e sabem, ó Deus, quem éramos, quem somos, e que possam conhecer cada vez mais o teu poder em nós, para que saibam que, assim como disse Davi, não é por nós mesmos, é pelo Senhor que nós vencemos as lutas, as batalhas, as tentações,
e no final o teu nome é glorificado, Deus. Muito obrigado, Deus, nos concede um dia de paz, de vitória, assim como essa semana que está ainda pela frente, Deus. Nos permite, Senhor, chegarmos ao final deste ano, te louvando, te glorificando, te exaltando, porque tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, assim tu és, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aldeci, estou surpreso com sua voz. Parabéns, irmão. Deus abençoe, viu? Obrigado, Zé Luiz, pela mensagem. Glória a Deus, irmão. Estou morrendo de vergonha. Aleluia. Parabéns, irmão. Gostei também. Ué, por que, Valdeci? Eu assassinei o Alegria. Logo você, que é o homem da alegria, o homem Eu alegre. matei a alegria. É que vocês hoje estão radiantes, olha lá. Não dá nem para saber quem está rindo mais. A alegria está em vocês. Parabéns. Mas me perdoe. Parabéns, irmão. Gostei Obrigado. muito. Sua voz é muito, muito bonita. É que esse cantor, eu conheço esse hino, uma parte. Diferente. Vocês acrescentaram uma parte. É. Eu não sabia essa parte. Aí eu falei, e agora? Aí eu matei o hino, peguei a metralhadora e. Foi bom. Só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. Amém. Só se embaraçado. Mas sabe quando vê um negócio assim, que aí tampa sua vista, dá um branco, você não enxerga mais nada? Valdeci, depois o Rogério aí ensaia contigo aí. Aí, pronto, aí. Aí, pronto. O primeiro hino vocês conheciam? Eu conhecia, Valdeci, eu conhecia de moleque. Você conhecia? Bem ministrado. Glória a Deus. Eu vou descer, mas a palavra do Zé Luiz, Mas as palavras seu muito bonitas. complementou tudo aí, né? Lindo. Foi. Glória a Deus. Isso. Bênção de Deus. Perfeito. Obrigado, irmãos. A mensagem do Zé Luiz é uma mensagem de ânimo para nós todos, principalmente nessa fase que nós estamos passando, como o Zé Luiz falou também, o Valdir. Eu tenho acompanhado a aula do Valdir ao sábado. Nós estamos quase no final de Apocalipse. Né, Valdir? Acho que nós estamos na semana próxima, né, se Deus quiser. E esse livro de Apocalipse dá um bom ânimo. Quando a gente começa a entender, e o Valdir tem explicado muito bem, porque é por causa das passagens paralelas, que volta até o Antigo Testamento, muitas vezes, encorajando o povo, né? Pelo sofrimento que passa o povo. Então, é bom a pessoa participar desse estudo, porque a pessoa entender, porque esse livro aí as pessoas fazem terror com ele por aí afora. As nacionais muito diferente. Na realidade, ninguém quer ler esse livro, porque é o último livro da Bíblia, então eles acham que é o fim do mundo, né? Vamos deixar... Gente, eu vou ter que ser sincera. Eu tenho... Na realidade, faz parte da nossa vida, né? Sim, sim. Uma mensagem muito boa. Muito bom mesmo. Eu preciso estudar esse livro. Não tem gravado, Valdir, suas aulas? Não tem, né? Tem. Estão todas Tem, gravadas. estão todas. Eu até hoje, eu já tentei, eu já li sozinha, mas nunca fiz um estudo. Por certo, assim, medo mesmo, porque, nossa, ali tem tanta coisa estranha. E aí... Clarice, eu vou recomendar... Eu vou recomendar você... Viu, Clarice? Vou recomendar você, inclusive, que você lá no nosso canal tem as aulas da Escola Bíblica Dominical que o Valdir está fazendo, que ele está fazendo em forma de dinâmica. Você lê o livro, separa alguma passagem que tem alguma coisa a ver com o seu dia a dia, como você interpretou, como você sentiu isso, como você aplicaria no seu dia a dia o livro de Apocalipse. É muito interessante as reflexões que cada um dos irmãos tem feito. Cada um coloca a sua reflexão e não é um estudo, é uma reflexão no livro de Apocalipse. É perfeito. Muito bom, recomendo. Otávio, está separado para playlist lá no canal do YouTube. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. Também é semana. Bom dia a todos. Gente, até Bom dia a todos. Bom dia. Amanhã. Ivan. Marquinhos, só um minuto já. Luiz, agradeço a Deus pela sua mensagem, pela sua vida. Que Deus abençoe sempre você e toda a família, né?
Tudo de bom. Amém. Amém. Bom Obrigado dia a mais todos. uma vez, Zé. Zé, Obrigado por todos estarem junto conosco aqui, nos fortalecendo dia a dia. É a presença Amém. de cada um que nos fortalece. Isso. Em comunhão. Obrigado, Deus abençoe. Vou Valdir. já sair agora. tá bom, Valdir. Obrigado, Até Valdir. amanhã. Bom dia. Até amanhã. Bom dia. Zé, você está no grupo da igreja, do metrô? Então, eu vou passar uma foto que a gente tirou de um Isso. pôster que estava nos arquivos mortos do meu pai, sobre uma campanha evangelística que teve, se eu não me engano, foi Dan Coker, agora esqueci qual que foi o país. Olha o branco aí. Então, né? Mas é de 1980 e a foto, a campanha foi baseada nesse trecho e a foto que a pessoa fez de Cristo, eu nunca vi melhor do que essa. Aí eu vou pôr lá no grupo da igreja. É simplesmente fantástico. Muito, Beleza. muito bom. Muito bom. Bom, isso que eu tinha te perguntado, Otávio, para você passar para a Clarice, se tiver playlist lá separada que nem você fez com algumas lições, algumas coisas, ela consegue pegar tudo do começo ao fim. Sim, né? eu posso mandar a playlist pronta. Deixa eu já aproveitar e agradecer o Valdeci aí por encorajar a contribuir com a gente aí com os hinos, né, também. Bom dia, pessoal, para todos aí. Bom dia, seu Nelson. Bom dia, seu Nelson. Bom dia. E agradecer o Zé também pela mensagem aí, para lembrar a gente também que Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Sim. E isso é uma coisa que muito pouca gente fala, muito pouca gente prega a respeito disso. E, inclusive, hoje, nos nossos dias, é até ofensivo, de alguma maneira, para alguns cristãos, né, falar de justiça, porque algumas pessoas preferem acreditar que Deus é só aquele vovô bonzinho, né, aquela imagem que eles têm, só que eles não sabem que Jesus Cristo, ele vinha, o caráter dele vai ser totalmente diferente daquele que ele veio, de salvação, de redenção. Ele vai vir como justiceiro, ele vai vir executar aquilo que Deus concedeu a ele. Né? Então, e muitas vezes as pessoas esquecem, não querem falar sobre esse assunto. E é importante a gente ter essa visão também do nosso Deus. A gente entender que o nosso Deus é justiça e que ele se apresentar dessa maneira diante da humanidade. Sim. Então, é muito bom sempre lembrar disso. Obrigado, Zé. Valeu. Uma coisa que eu costumo falar aqui para os alunos na Sercris ou nas mensagens mesmo, as pessoas gostam de colocar aquela frase, Deus é fiel. Eu falei, você é louco. Né? Assim, não coloca essa frase em lugar nenhum, não. Porque ele é fiel mesmo. Ele é fiel mesmo. Ele é fiel para te mandar para o inferno se você estiver pisando na bola. Vai para o inferno. Né? Então, assim, até porque quando aparece essa frase na Bíblia, ele é fiel e justo. Né? Justo, exatamente. Então, ou seja, ele é fiel para cumprir o que ele disse. Obediência é igual à vida e desobediência é igual à morte. Sim. Então, geralmente, quando eu vejo, eu falo, Deus é fiel, e você? Porque se você não for, você está ferrado, né? Porque ele é fiel para dar vida e morte, né? Bem direto, né? Bem direto. Não sei, alguns assustam, mas é Bíblia. É verdade. E tem outros que não se tocam, né, Zé? Sim, eu lembro, assim, deixa eu dar um exemplo aqui. O Eugênio estudava com o Zanata, né? E o Eugênio já estava há 2 anos. O Zanata é um dos presbíteros aqui de Campo Grande. O Zanata conta isso várias vezes. Assim. Então, o Eugênio já estava estudando 2 anos com o Zanata. E o Zanata não queria se batizar de jeito nenhum, porque tinha que abrir um monte de coisa. Exato. E aí ele parou de estudar com o Zanata. Né? E aí, de um dia, o Zanata encontrou o Eugênio e falou, por que você nunca mais estudou comigo? Você não passou lá no meu serviço, não marcou estudo? Ele falou, porque Deus é fiel. Né? Ele falou, e aí? Ele falou, então, Deus fala que aqueles que obedecem a ele vão viver eternamente com ele. Aqueles que não obedecem vão para o inferno. Você já fez a sua escolha, você quer ir para o inferno. Até hoje você não decidiu se batizar. Então eu não vou me opor a Deus, né?
Eu não sei por que o Zanata batizou no domingo seguinte. E hoje é presbítero da igreja. Há muitos anos. Então, assim, o Zanata falou, eu nunca tive a coragem que o Eugênio teve de falar isso para ninguém que ele falou para mim. Eu não sei se ele já falou, mas, assim, comigo funcionou, né? Então, às vezes é isso, a gente fica passando muitas vezes a mão na pessoa, querendo, né, que ela, tratando como um mimado. A Bíblia não faz isso. Jesus nunca fez isso com ninguém, né? Assim, dando alimento de criança. Então. Mas o ruim, Zé, é que muitas igrejas hoje, e eu vou dizer muitas pessoas até da própria Igreja de Cristo têm feito isso, passado a mão na cabeça, porque as pessoas estão preocupadas que vai ofender o irmão, porque tem muita gente que a família está ali, vai espantar todo mundo, e se esquece que a pessoa está indo para o inferno. Não tem que passar a mão, porque, como diz, Deus é justo. E aí vai falar assim, não, a turma tem costume de falar assim, não é bem assim, vamos, não. Então eles não leem a Bíblia, né? É que a gente tem muita influência do mundo evangélico que está, assim, enfiando Jesus goela abaixo em algumas pessoas, porque eles não querem que a pessoa siga assim, querem que as pessoas sigam eles e deem dinheiro para a igreja, né? Exatamente. Então, assim, eles vendem Jesus como se fosse laranja no final da feira, né? Então, mas porque tem segundas intenções por trás disso. Se a gente não tem, por que a gente vai tentar menosprezar o evangelho ou a salvação? E lógico, ninguém está falando aqui de agir com falta de educação, de falar do amor de Deus, mas em alguns momentos muito pontuais a gente precisa mostrar que Deus é justo e que se a pessoa for continuar naquele caminho, ela vai para o inferno, né? Isso não é um palavrão, né? Falar isso, né? Então, mas a gente precisa ter sabedoria para falar também, né? Como não é de qualquer jeito. Tem algo interessante, irmãos, é que muitas vezes nós mimamos aquele que está recebendo estudo ou nos visitando, e às vezes até impede de tomar uma decisão, esse mimo realmente. E tem um paralelo aí, tem uma segunda situação que é pior. É que quando a pessoa ela toma uma decisão, ela aceita Cristo, ela passa a ser irmã em Cristo, irmão em Cristo. Muitas vezes, com o passar dos dias, ela vai se sentindo meio perdida, porque aquele mimo acaba, né? E aí a pessoa, puxa vida, mas estava tão bom quando eu era visitante, quando eu estava recebendo estudo, e agora parece que eu fiquei meio esquecido. Isso acontece às vezes. Então, tem que começar realmente passando para ela essa segurança, né? Para que não haja esse impacto negativo, o que acontece muitas vezes também. Acho que isso daí vem, Rogério, vem de algumas denominações aí que o objetivo, que nem o Zé falou, é só número. Então, eu batizei você, pronto, número 1, pá, tem mais 2, opa, e você vai ganhando comissão dentro das determinadas igrejas, entendeu? Aí, isso às vezes acaba se caindo dentro da Igreja de Cristo, você não ter o cuidado com o irmão recém-convertido, continuar estudando com ele, cuidando dele, até que ele esteja fazendo o que você já está acostumado a fazer também. Mary, mas isso também, a gente também vem da Igreja de Cristo americana, né? Não em questão de valores, mas a metodologia de trabalho, muito dos americanos, quando vieram para cá, era por número também. Alguns, né? Não vou dizer todos. Mas tinha que ter uma cota, né? Porque eles eram sustentados, né, pelos irmãos lá nos Estados Unidos, e a metodologia deles de trabalho era um pouco diferente, era realmente por número. Então, teve até pessoas que vieram trabalhar aqui e depois, quando viram no campo de batalha como é o evangelismo, como é que é trabalhar com pessoas, entenderam que quem dá realmente as pessoas, quem traz as pessoas é Deus. Nosso trabalho é pregar o evangelho, é ensinar, e Deus que vai fazer a lição, não é com a gente. Porque número, no final, é o que literalmente também o que os denominacionais usam, mas de uma maneira muito mais agressiva, não é? Porque eles querem fazer aquele montão pensando somente em dinheiro, né? Os irmãos não, aqueles tinham que prestar aquela correria. Até mesmo Paulo, eu trabalhei com o Paulo Botar um tempinho aí, alguns anos, e alguns irmãos, né, colaboravam com o ministério dele, até dos Estados Unidos também,
e tem que fazer relatório, tem que tirar foto, que a gente formou e tudo, do caminho, tudo, e tem que apresentar para todo mundo, né? Como também uma prova de trabalho. Mas, lógico, hoje é bem diferente a situação. Pelo menos aqui as pessoas a maioria entende. Não é por número, né? É simplesmente pelo trabalho, por levar o evangelho. E também, como você mencionou aí do mundo denominacional, o problema é justamente o quê? No gancho na mensagem do Zé, simplesmente falar do amor de Deus, que não é errado, claro, a gente falar do amor de Deus e tudo, mas, no entanto, a principal, acho que uma das principais partes da mensagem do Evangelho, que não é ensinado, é a nossa condição humana. Aonde que a gente está como ser humano? O que cabe para a gente? Que nem o Zé falou agora, Deus é fiel. Realmente Ele é fiel, sabe? E se a gente a gente sabe da nossa condição, fazer que nem o Zanata, né? Opa, peraí, agora caiu a ficha, deixa eu correr, porque eu sei que tô desse lado do muro. Você sabe que o que você falou, Mark, é interessante, porque uma vez eu lembro do meu pai comentando com minha mãe. Eles chegaram no Brasil em 69 e foram sustentados por uma outra igreja até 72. Aí teve muita confusão no grupo de missionários deles, no Rio de Janeiro, acabaram saindo e voltaram em 73 para São Paulo, para complementar a equipe que já estava aqui, né? E foi uma igreja bem pequena, que era voltada ao Ministério de Missões, e até hoje são. E eu lembro uma vez meu pai comentando com a minha mãe, falando, realmente, essa igreja, eles entendem que não é números, é a qualidade, que nós temos que trabalhar com as pessoas, ensiná-las a andar, como está escrito em Mateus 28, 18 a 20. Lá fala, primeiro batizar, depois ensinar. Óbvio, a pessoa que vai batizar, ela conhece, ela tem um estudo e tudo. Mas por que fala isso? Porque você tem que continuar ensinando a pessoa. Você não pode largar ela, agora você já faz parte, que nem eu falei antes. E é interessante, porque teve muitas igrejas de Cristo que o negócio era números, porque era uma coisa assim, eles tinham que realmente mostrar para as pessoas que às vezes sustentavam os missionários que nem eram da igreja, entendeu? Lá nos Estados Unidos tem isso, você faz trabalhos, você consegue ter dedução do imposto de renda com vários tipos de trabalhos de missão. Então, existe um interesse por detrás de todas as vezes uma ajuda de missões para os americanos, que isso é uma coisa muito comum para eles, faz parte da cultura, vamos ajudar porque o governo também vai me ajudar, entendeu? É um ótimo incentivo, porque você tem, às vezes, muitas coisas boas acontecendo, mas, às vezes, você tem que também, é o que você falou, prestar relatórios a pessoas que não são da igreja. Para eles, é números, não é, de repente, o que a pessoa está aprendendo. Então, realmente, é bem difícil. Eu acho que é uma situação delicada, mas, graças a Deus, nós tivemos esses missionários, que senão a maioria não estaria aqui hoje. Deus trabalha de várias formas, né? Sim, isso que o Mark falou, isso que o Mark falou, eu lembro que o Sr. Abramo nos ensinou que realmente teria que fazer um relatório, porque o ser humano ele é muito complicado, ele é muito difícil, porque ele está recebendo, ele vai se acomodar e não vai querer nem fazer nada, então ele tem que mostrar que ele está trabalhando. Sim. E tem gente que a gente sabe que se desvia muito fácil, que nem eu já conheci várias pessoas que fez o curso no CECRIS, voltou para cá, vai trabalhar em tal canto, e aí falava que estava fazendo alguma coisa, você encontrava com a pessoa, encontrava com a Shirlene, poxa, você sumiu, e a pessoa já tinha feito um relatório que tinha visitado ela, tinha falado com ela e era nada. Então, o ser humano é muito complicado. Então, a parte de relatório, eles pedem para isso, né? Tem que mostrar que estão trabalhando. Você tem que ter, nós vivemos com isso, né? Relatórios, despesa, a gente faz a nossa despesa da nossa casa, então tem que ter. Mas também tem que ter a parte espiritual, acho que a parte da Bíblia tem que estar bem firme. O que nós estamos fazendo espiritualmente falando. E eu tenho aprendido muito com vocês, né? Que realmente nós temos que estar firmes na palavra de Deus.
e não deixar nada nos abalar. O que você falou hoje, Zé, é um resumo desse ano fenomenal. Amém. Esse ano foi difícil, foi bem complicado, bem complicado. Para todo mesmo. mundo. É. Não foi nem o que eu achei interessante como Deus usou a pandemia, ela foi mundial. Ela não foi num país, como o ano retrasado nós tivemos uma das nossas cidades do Brasil que praticamente desapareceu. Não, foi o mundo inteiro sofreu. Desde 1918 que nós não tínhamos nada assim, de sofrer o mundo inteiro, fora as guerras, né, mundiais, mas eu digo de um sofrimento, de uma doença que ninguém sabe de onde vem, como pegou, o que fazer. 1918 foi a última pandemia mundial terrível que nós tivemos e não tinha nem internet, não tinha nada. Era só, né? Então, eu gostei muito, obrigada. Foi muito. A pandemia ela veio para tirar os enrustidos, né? Que muita coisa está acontecendo, o pessoal está colocando culpa na pandemia. Verdade. Algumas coisas que está acontecendo, a culpa da pandemia. É nada, já estava acontecendo há muito tempo. Antes. A pandemia foi fazer assim, ó. Florou. Tava no coração já. Verdade. Bom dia. Até amanhã. Eu vou precisar ir, tá chegando gente aqui. Até amanhã. Bom dia, Rogério. Bom dia, muito Sandra. Obrigada, tá? Bom dia para vocês todos. Bom dia, Mary. Fica Jorge, eu te amo, Jorge. Bom dia para você. O Jorge. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jorge. Tá entrando, tá saindo. Beijo para vocês, gente. Eu vou... Tchau, Mary. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe você. Obrigado pela mensagem, tá? Valeu. Bom trabalho, viu, Jorge? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, Jorge. Tá, vou buscar fazer o estudo. Vou escolher um dia da semana para fazer. Que sábado é complicado para mim. Boa semana para todos. Fiquem com Deus. Para você também, Zé. Obrigado, Zé. Um abraço. Fica com Deus. Beijo nas meninas. Bons estudos aí, conterrânea. Tá chovendo, né? Amanheceu tudo escuro, nublado, lindo. Eu comecei a derreter aqui, porque eu fechei tudo para não entrar, por causa da chuva que está forte, mas virou um micro-ondas aqui dentro. Otávio, aquela palavra, aqui tá fresquinho. Aqui tá fresquinho, Eu usei isso com o Denis outro dia, ele morreu de rir, ele entendeu. O Denis foi em Campo Grande também. Eu perguntei para ele, aí, Denis, aí tá fresquinho, Denis? Ele morreu de rir. Tchau a todos. Tchau. Tchau, fica com Deus, gente, viu? Tchau, Clarice. Deus abençoe. Tchau, Zé. Obrigado, Zé. Fica com Deus. Um abraço. Valdeci, obrigado, Valdeci. Otávio, me desculpa. Nossa. Valdeci, não se preocupe, eu também engasgo no mesmo lugar, Valdeci. Naquele hino eu engasgo no mesmo lugar também. Eu preciso ver com o Jô. O Jô tem, o Jô é muito bom nisso. A gente começou a fazer um curso de dirigentes de cânticos e ele tem as partituras de todos os hinos, Valdeci. Que joia! Então a partitura ajuda muito. É claro, porque aí você sabe exatamente como o andamento, você sabe como é que é cada estrofe, como é o estribilho, não se usa mais essa palavra, né? O estribilho, não. Como é. Mas é legal isso. Se ele tem as partituras, os hinos que eu escolher, eu vou falar para ele mandar para mim. Boa ideia. Isso. Ele tem, inclusive, eu não me lembro quem foi que fez, Valdeci, fez uma busca na internet e encontrou os cantores cristãos, esse que você comentou da Assembleia, que você tirou esse cântico, se eu não me engano. Cantor Alegria. Ele tem isso fotografado, alguém tinha ele transformou em PDF, preciso pedir para o Jô para a gente editar esses links. O Jô tem isso. Joia. Eu vi que você postou no grupo lá as aulas do Valdir. Você colocou já separado elas ou não? Já é a playlist. Eu mandei a playlist com as aulas da Escola Bíblica Dominical. Então, ela tem, desde a última, que foi ontem, até a primeira Escola Bíblica Dominical que a gente começou a gravar no
depois da pandemia. Legal. Estão todas lá gravadas. Inclusive, o curso completo de Apocalipse, que é quando ele fez as apresentações, os PowerPoints, e as duas primeiras, que são não me lembro se as 2 ou 3 primeiras, que são os domingos mais recentes, que já é a dinâmica que ele fez dessa forma. É bom porque você é obrigado a estudar, Valdeci. Ele diz assim: você, durante a semana, lê o capítulo, já estamos no capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, leia o capítulo e separe as passagens que você sente que fala com você hoje, não para quando foi escrito lá atrás. Uhum. O que tem a ver para você hoje. Então, você é obrigado a refletir, você é obrigado a ler, entender, refletir, e aí as discussões com os irmãos, cada um dizendo uma coisa diferente, as reflexões são ótimas. Legal. Tira as dúvidas e o medo que as pessoas têm de estudar Apocalipse. Eu já fiz Apocalipse, acho que 2 ou 3 vezes. E eu fiz com o Abraão, eu fiz com o Ricardo, e não lembro com quem que eu fiz também. Eu sei que eu já estudei 3 vezes. E amanhã vai começar novamente com o Paulo Botaro, né? Vou fazer com o Paulo Botaro. E aí, nunca é demais. Nunca é demais. Definitivamente. Porque são técnicas diferentes, com pensamentos. Todos têm o mesmo pensamento, mas com uma forma de falar diferente. Então, Exatamente. E essa dinâmica que o Valdir fez é um bate-papo, Valdir, não é uma aula, é um bate-papo. Capítulo 1, aí vamos falar sobre o capítulo 1. Vamos falar sobre o capítulo 2. E aí cada um vai tirando passagens diferentes. E aí a mesma passagem que você citou com uma reflexão sobre a passagem, tem uma reflexão diferente no seu Manuel, seu Nelson. Sim. É diferente. E aí é o que eu costumo dizer, que as pessoas dizem, religião e política não se discute. Sim, porque não é para discutir, é para conversar sobre. É verdade. Isso porque é mesmo. Como é que você forma a sua opinião? Ouvindo a opinião dos outros. Como é que você forma a sua opinião? Ouvindo a opinião do outro, concordando ou não com ela. Sim. E se não concorda, coloca a sua forma de entender e o outro vai entender também. E aí vocês vão chegar a uma opinião comum, talvez. Mas é isso, é ótimo. A dinâmica é ótima por causa disso. É um bate-papo. Legal. Tá bom, Valdeci? Otávio, tenha um bom dia. Você bom também. Trabalho. Fica com Deus. Descansou bom bem? Dia. Ontem eu descansei. Valdeci, eu cheguei ontem depois do culto, eu sempre tiro o computador, abro o computador, tiro o pó, que eu sou chato, eu sou metódico, tiro o pó do computador, organizo tudo de novo, coloco tudo no lugar de novo, ligo na tomada. Ontem eu pus a bolsa no canto, comi, que eu tinha preparado, eu tinha deixado um espaguete pronto aqui com almôndegas para comer, eu fiz, sentei na cama, falei, vou dar uma descansadinha aqui de uns 10, 15 minutos, depois eu organizo tudo, vou converter o arquivo, né, das gravações e colocar... Eu acordei às 6 da tarde. Nossa, que beleza. Eu dormi sentado na cama. Mas conseguiu dormir à noite ainda ou não? Dormi. Então, realmente, tinha muito sono atrasado. Com barulhinho de chuva ainda, Valdeci, dormi bem. Nossa, é verdade. Dormi bem, sim. Deu uma boa descansada. Mas depois eu te conto, num outro momento, eu te conto o que me deixou tão cansado nesse sábado, que foi punk. Eu fui fazer um resgate, depois eu te conto. Tá jóia, então. Fica com Deus, Valdeci. Fiquem com Deus. Um abraço, Otávio. Tenha um bom dia de trabalho. Deus abençoe. Cadê os netos? Olha os tamanhos de bicicleta aqui já. Tá bom, então. Fica com Deus, então. Dá um beijo em todos. Deus abençoe, viu? Tchau. Fica bem. Tchau.